Olá, hoje nós vamos falar de sombra, sombra da personalidade. Se você não me conhece, meu nome é Edcleia Mello e esse aqui é A Vida Como Eu Vejo. Bom, sombra da personalidade foi um conceito desenvolvido pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que teorizou que a nossa personalidade pode ser dividida em duas partes. Uma é a nossa persona, personagem, que são as máscaras que nós utilizamos, para interagirmos em sociedade. E a outra é a nossa parte sombra, e tem esse nome em oposição à luz, a luz da consciência. Mas o que é sombra? Bom, eu serei bem simplista na definição, ok? Sombra é tudo aquilo que nós, parte consciente, não desejamos ser. São todas aquelas qualidades desagradáveis, pensamentos, desejos, sentimentos indesejáveis que queremos ocultar e então jogamos para essa parte sombra, né? Então, na sombra está tudo aquilo que nós somos, que nós temos de ruim? Não. Na verdade, na sombra está tudo aquilo que nós, parte consciente, não conseguimos enxergar, que não está à luz da consciência e não necessariamente bom ou ruim. E quando eu pensei nesse vídeo, eu lembrei da passagem do livro O Pequeno Príncipe, quando ele começa contando a história de um menino de 6 anos que desenhava uma jiboia que engolia um elefante. Mas esse desenho lembrava um chapéu. E quando ele mostrava para um adulto, a pessoa falava, é um chapéu. Ele falava, não, é uma jiboia que engolia um elefante. E aí ele fez uma nova tentativa. Ele fez um desenho da jiboia aberta, dando para ver o desenho lá dentro, o elefante lá dentro. E aí ele mostrou para um adulto e teve como resposta que esquecesse os desenhos de jiboia aberto ou fechado e se dedicasse à história, geografia, gramática, aritmética. E então ele fala, e foi assim que com a idade de 6 anos eu abandonei uma fabulosa carreira de pintor. Ô dó! E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós jogamos para a sombra conteúdos bons também, coisas boas, mas que nós acreditávamos naquele momento que não era, né? Então, na sombra, há também um grande potencial escondido. A sombra, ela se desenvolve naturalmente em toda criança, né? E por que nós vamos jogando esses conteúdos para a sombra? Porque nós acreditamos que se nós mostrarmos, essas qualidades, essas características, nós não seremos aceitos, nós não seremos amados. Então, dessa forma, nós vamos pegando isso, jogando para essa parte sombra e vamos criando as personas, que são as máscaras que nós utilizamos para interagir, com as pessoas, né? A sombra, ela tem uma peculiaridade, nós não conseguimos olhar a nossa sombra diretamente, né? E é por essa razão que nós a vemos indiretamente nos traços e ações de outras pessoas. Mas como é que nós podemos saber que nós estamos, na verdade, observando a nossa sombra, né? E não uma característica, uma qualidade do outro? Pela nossa reação emocional. Nós devemos ficar atentos ao modo intenso como nós reagimos ao olharmos uma característica, uma qualidade de uma pessoa ou de um grupo, né? E isso nos enche de uma grande aversão, né? E isso pode ser um indício da nossa sombra se manifestando. A nossa sombra, quando ela se manifesta, nós não queremos ver. E aí acabamos utilizando de alguns mecanismos de defesa do ego para isso. E um deles é a projeção. Como é que funciona? Nós pegamos esses conteúdos nossos e jogamos no outro. E quando olhamos aquela característica, acreditamos que nós estamos vendo uma característica do outro e não nossa. Assim fica mais fácil, né? É o outro que é assim, eu não. Um outro é a negação, né? Mesmo quando a sombra se mostra assim, claramente, nós simplesmente negamos. Quando fazemos isso é como se ela não existisse. Mas olha, isso tudo é feito inconscientemente, né? Nós fazemos isso, nós lançamos mão dos mecanismos de defesa do ego na tentativa de banir a sombra, de não enxergá-la dentro de nós. Mas tudo o que nós jogamos para essa parte sombra, ela faz um grande esforço para voltar à consciência, porque nós temos uma tendência natural à totalidade. Então, o que acontece é que a sombra fica ali, aguardando um momento certo para se manifestar, para vir à consciência.
E aí, quando ela faz isso, normalmente, assim, o que acontece é que quando ela encontra alguma similaridade com alguma coisa que está acontecendo à sua volta, ela vem com força total. Aí dificilmente nós conseguimos controlá-la, né? Um exemplo podia ser assim, não sei se você já passou por isso ou se você já presenciou uma cena assim. Às vezes a pessoa é super calma, tranquila, né? Um monge. E aí de repente acontece alguma coisa aqui, essa pessoa se transforma, ela tem um surto de raiva, todos à sua volta ficam assim, né? O que aconteceu? Né? Ninguém reconhece a pessoa, nem a própria pessoa se reconhece, né? E aí fala aquela famosa frase, nossa, estava fora de mim, né? Um outro exemplo aqui que me ocorreu foi um que eu dei no meu vídeo que eu falei sobre mecanismo de defesa do ego, a projeção, onde minha amiga me contou a história que ela estava passando por um relacionamento abusivo e eu fiquei com muita raiva, falei um monte, né? Depois fiquei super arrependida e somente depois é que eu percebi que eu estava fazendo a projeção, tá? Se você não assistiu esse vídeo, assista, é muito interessante, vale a pena, viu? Então, esses são exemplos, assim, sinais claros de que a sombra ela se manifestou, que ela veio à tona, tomou frente à consciência por alguns minutos, né? Mas do mesmo jeito que ela se manifesta, com a mesma velocidade, ela também se retrai e aí ela fica ali, aguardando um novo momento para se manifestar. Tá, mas qual é a importância de eu saber disso na minha vida prática, né? Bom, meu intuito aqui não é fazer você saber o que é luz, o que é sombra, quais são os mecanismos de defesa do ego que nós utilizamos para não enxergar a nossa sombra. Não. O meu objetivo aqui é estimular o autoconhecimento, né? Para que possamos ficar atento às nossas reações emocionais, né? Aprender a nos observar por um novo ângulo, aprender a nos questionar. Por que eu me incomodo tanto com o que o outro faz, né? Com autoconhecimento, nós vamos aprendendo o que é nosso, a saber o que é nosso e o que é do outro. E com isso nós vamos parando de projetar. Nós vamos conhecer partes nossas, partes que nem imaginávamos que tínhamos e que vai nos encher de orgulho, né? E agora também vamos conhecer partes não tão legais, né? Vamos parando de negar. E isso vai mexer com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Mas nós precisamos entender que elas também são partes nossas que precisamos aceitar. E quando vamos fazendo isso, o que acontece é que conscientemente e emocionalmente, nós vamos vivenciando tudo aquilo que um dia a sombra teve como ameaça. E dessa forma, nós podemos expressar quem nós somos verdadeiramente. Com o autoconhecimento, nós vamos tendo mais consciência de quem somos, mas o mais importante, nós passamos a ficar no comando da nossa vida. E eu gostaria de terminar esse vídeo com uma frase do livro Ao Encontro da Sombra. Aquilo que não conseguimos enfrentar de frente, nos agarrará pelas costas. Até a próxima!